A secretária deixa cair a caneta. O CEO se abaixa junto. Os dois param, próximos demais. Naquele segundo, nenhum dos dois lembrou de respirar. A chuva martelava contra as enormes janelas do 30º andar do edifício Faria Lima, criando um ritmo constante que ecoava pelo escritório da Mendes Tech. Marina Santos ajustou os óculos de grau e verificou pela terceira vez a agenda do dia em sua mesa impecavelmente organizada. Às 9h15 da manhã de segunda-feira, ela já havia respondido 15 e-mails, confirmado 3 reuniões e preparado o relatório semanal que seria apresentado ao novo CEO. Marina, você viu os documentos da fusão com a empresa catarinense? Perguntou Carla, sua colega de departamento, aproximando-se com uma expressão preocupada. Estão na pasta azul, terceira gaveta da sua mesa, respondeu Marina, sem levantar os olhos do monitor. E não se esqueça de que a reunião com os diretores foi antecipada para as 10h30. Carla suspirou aliviada. Não sei como você consegue lembrar de tudo. Desde que o Sr. Roberto se aposentou, está tudo uma bagunça aqui. Marina finalmente ergueu o olhar, observando o movimento agitado no andar. Funcionários caminhavam apressados pelos corredores, sussurrando sobre o novo chefe que assumiria oficialmente naquela semana. Roberto Mendes havia comandado a empresa por mais de 20 anos, construindo um império na área de tecnologia que se estendia por todo o país. Agora, seu filho Rafael assumiria as rédeas do negócio. Mudanças sempre geram ansiedade, disse Marina, salvando o documento em que trabalhava. Mas é parte da vida corporativa. Precisamos nos adaptar. O elevador emitiu um suave ding, e Marina instintivamente olhou na direção. Era um hábito desenvolvido ao longo dos 3 anos em que trabalhara ali, sempre atenta a quem chegava, sempre pronta para atender às demandas que surgissem. Mas desta vez, ela não reconheceu o homem que saiu do elevador. Alto, com aproximadamente 1,80 m, cabelos castanhos bem cortados e um terno cinza que claramente custara mais do que seu salário de 2 meses, o desconhecido caminhava com a confiança de quem estava acostumado a comandar. Seus olhos verdes percorriam o ambiente enquanto ele se dirigia diretamente à recepção do departamento executivo. Bom dia, ele disse, e Marina sentiu um arrepio involuntário ao ouvir sua voz grave e bem modulada. Sou Rafael Mendes. Acredito que já estejam me esperando. Marina se levantou automaticamente, alisando a saia do conjunto social azul marinho que havia escolhido cuidadosamente naquela manhã. Bom dia, Sr. Mendes. Sou Marina Santos, sua nova secretária executiva. Ela estendeu a mão profissionalmente. Seja bem-vindo. O aperto de mão foi firme, mas durou alguns segundos a mais do que o protocolo exigia. Rafael a observou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Havia interesse genuíno ali, como se ele estivesse tentando ler nas entrelinhas de sua apresentação formal. Marina, ele repetiu, como se testasse o nome. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Meu pai disse que você é indispensável aqui. Fico honrada com a confiança, respondeu Marina, mantendo o tom profissional apesar de sentir o calor subindo pelo pescoço. Preparei uma agenda com todas as reuniões da semana e um resumo dos projetos em andamento. Gostaria de revisar agora? Claro, mas antes... Rafael olhou ao redor, notando os olhares curiosos dos funcionários que fingiam estar ocupados com seus afazeres. Que tal começarmos na minha sala? Tenho algumas dúvidas sobre a operação da empresa. Marina assentiu e pegou a pasta com os documentos organizados. Enquanto caminhava ao lado dele em direção ao que seria sua nova sala, a antiga sala de Roberto Mendes, ela não pôde deixar de notar o perfume masculino discreto, mas marcante, nem o modo como ele cumprimentava educadamente cada funcionário que encontravam pelo caminho. Seu pai deixou tudo muito bem estruturado, comentou Marina, abrindo a porta da sala presidencial. A transição deve ser tranquila. Rafael parou no meio da sala, observando a decoração clássica e os quadros com fotos da história da empresa. Tranquila pode ser, mas quero imprimir minha própria marca aqui. Tenho algumas ideias diferentes do meu pai. Marina sentiu uma pontada de apreensão. Mudanças na liderança quase sempre significavam mudanças na equipe também. Entendo, disse simplesmente, colocando a pasta sobre a mesa executiva de mogno. Rafael se acomodou na poltrona de couro atrás da mesa.
uma peça imponente que dominava a sala. Marina permaneceu de pé, aguardando instruções, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, em uma postura que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Profissional, respeitosa, mas nunca submissa. Por favor, sente-se, disse Rafael, gesticulando para uma das cadeiras em frente à mesa. Não gosto de formalidades desnecessárias. Marina hesitou por um segundo antes de se sentar. Estava acostumada com o estilo mais tradicional de Roberto Mendes, que mantinha uma distância clara entre a hierarquia. Obrigada, Sr. Mendes. Rafael, ele corrigiu com um sorriso. Sr. Mendes é meu pai. Ela assentiu, mas continuaria chamando-o de Sr. Rafael, um meio-termo que mantinha o respeito sem ser excessivamente informal. Rafael abriu a pasta que Marina havia preparado e começou a folhear os documentos. Impressionante, murmurou examinando os gráficos e relatórios meticulosamente organizados. Você tem formação em administração? Sim, concluí a graduação há 2 anos, estudando à noite, respondeu Marina. E estou fazendo uma pós-graduação em gestão empresarial aos finais de semana. Rafael ergueu os olhos, demonstrando interesse genuíno. Deve ser puxado conciliar trabalho e estudos. Vale a pena, Marina disse simplesmente, mas não elaborou. Não era apropriado compartilhar que havia crescido na periferia de São Paulo, que sua mãe trabalhara como diarista para pagar seus estudos, ou que cada diploma representava uma vitória contra as estatísticas que previam um futuro bem diferente para uma menina de cidade Tiradentes. Conte-me sobre os principais desafios que a empresa enfrenta atualmente, pediu Rafael, pegando uma caneta Montblanc para fazer anotações. Marina endireitou-se na cadeira, entrando em seu elemento. Temos 3 questões principais: a concorrência com startups mais ágeis no desenvolvimento de aplicativos, a necessidade de modernizar nossa infraestrutura de cloud computing e a expansão para o mercado nordestino, que tem potencial inexplorado. Rafael fazia anotações enquanto ela falava, impressionado com a clareza e profundidade da análise. E quais são suas sugestões? Marina piscou, surpresa. Roberto Mendes jamais havia perguntado sua opinião sobre estratégias da empresa. Bem, acredito que poderíamos investir em parcerias com universidades para atrair jovens talentos, implementar metodologias ágeis de desenvolvimento e talvez estabelecer escritórios regionais em Recife e Salvador. Interessante, Rafael murmurou, fazendo mais anotações. A caneta escorregou de seus dedos e rolou até a borda da mesa. Instintivamente, tanto Marina quanto Rafael se inclinaram para pegar a caneta ao mesmo tempo. Suas mãos se tocaram sobre o objeto, e subitamente eles estavam próximos demais. Tão próximos que Marina podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos verdes de Rafael. Podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia perceber a aceleração de sua própria respiração. O tempo pareceu suspenso. Rafael não se afastou imediatamente, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fez o coração de Marina disparar. Ela se deu conta de que seus lábios estavam entreabertos, de que uma mechas de seu cabelo castanho havia escapado do coque discreto. Marina foi a primeira a se afastar, pegando a caneta e estendendo para ele com a mão ligeiramente trêmula. Aqui está. Obrigado, Rafael disse, sua voz mais rouca do que antes. Ele aceitou a caneta, seus dedos roçando brevemente os dela mais uma vez. Marina se recompôs rapidamente, alisando o cabelo e voltando à postura profissional. Mas seu pulso ainda acelerado a atraía. Continuando com os relatórios, ela disse, tentando retomar o controle da situação. Rafael clareou a garganta, também se esforçando para retomar a normalidade. Sim, claro. Mas seus olhos ainda pousavam nela com frequência enquanto ela explicava os números, e Marina sentia cada um desses olhares como uma corrente elétrica percorrendo sua pele. Quando a reunião terminou, 1h30 depois, Marina saiu da sala com a sensação de que algo fundamental havia mudado. Não era apenas um novo chefe que havia chegado. Era uma complicação que ela definitivamente não havia planejado para sua vida cuidadosamente organizada. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório 15 minutos mais cedo que o habitual, uma tentativa inconsciente de recuperar o controle que sentia ter perdido no dia anterior. Havia passado a noite revirando na cama, lembrando do momento em que suas mãos se tocaram,
da intensidade do olhar de Rafael, da forma como seu coração havia disparado. Profissionalismo, murmurou para si mesma enquanto organizava a mesa. É apenas trabalho. Às 8h30, Rafael chegou carregando 2 copos de café da padaria francesa do térreo do prédio. Marina ergueu os olhos quando ele se aproximou de sua mesa, tentando manter uma expressão neutra. Bom dia, Marina. Trouxe café para você, ele disse, colocando um dos copos sobre sua mesa. Latte com canela, sem açúcar. A dona Carmen da padaria disse que é assim que você sempre pede. Marina ficou momentaneamente sem palavras. Era um gesto simples, mas inesperado. Roberto Mendes jamais havia demonstrado conhecer suas preferências pessoais, quanto mais se preocupar com seu café da manhã. Obrigada, Sr. Rafael. Não precisava se incomodar, ela respondeu, tentando manter o tom formal, apesar da gentileza do gesto. Não foi incômodo. Estava descendo mesmo. Rafael permaneceu ali por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas então clareou a garganta. A reunião com os diretores ainda é às 9? Sim, senhor. Já preparei a apresentação e os documentos estão na sua mesa. Durante a reunião, Marina permaneceu no canto da sala, tomando notas e observando. Rafael demonstrava uma liderança natural, mas diferente do pai. Menos autoritário, mais colaborativo. Ele ouvia as opiniões dos diretores, fazia perguntas pertinentes e, em vários momentos, seus olhos se voltaram para ela, como se buscasse sua aprovação silenciosa para suas decisões. Marina, ele disse quando a reunião estava terminando, poderia ficar? Preciso de sua opinião sobre alguns pontos. Os diretores saíram, lançando olhares curiosos para ela. Quando ficaram sozinhos, Rafael se aproximou da janela, observando o movimento intenso da Faria Lima lá embaixo. O que achou da reunião? Ele perguntou sem se virar. Marina hesitou. Dar opiniões sobre estratégia empresarial não fazia parte de suas atribuições como secretária, mas algo na postura de Rafael a encorajou a ser honesta. Achei que o senhor se saiu muito bem. Os diretores estavam claramente testando sua autoridade, especialmente o senhor Ferreira. Mas o senhor manteve o controle sem ser arrogante. Rafael se virou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Você é muito observadora. Faz parte do trabalho, Marina respondeu, mas sentiu um calor agradável diante do elogio. Marina, Rafael disse, se aproximando dela novamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? O coração dela acelerou. Claro. Você está há quanto tempo na empresa? 3 anos, ela respondeu, aliviada por ser uma pergunta relativamente segura. E antes disso, Marina sentiu a garganta apertar ligeiramente. Trabalhei em outras empresas, sempre na área administrativa. Rafael notou sua relutância em entrar em detalhes, mas não insistiu. Bem, quero que saiba que pretendo promover mudanças aqui, e espero contar com pessoas competentes como você para implementá-las. Uma semana havia passado desde a chegada de Rafael, e Marina começava a se acostumar com sua rotina diferente. Ele era mais acessível que seu pai, frequentemente saindo de sua sala para conversar com funcionários, e sempre cumprimentava Marina com um sorriso que a fazia questionar se estava imaginando a química entre eles. Era sexta-feira à tarde, quando Rafael apareceu em sua mesa com uma proposta inesperada. Marina, que tal tomarmos um café? Há uma cafeteria nova na Oscar Freire que quero conhecer. Podemos discutir o projeto de expansão longe das distrações do escritório. Marina olhou ao redor nervosamente. Vários colegas estavam por perto, e ela sabia como as línguas se soltavam no ambiente corporativo. Senhor Rafael, não seria mais apropriado discutirmos aqui mesmo? É trabalho, Marina, ele disse, mas havia algo em seus olhos que sugeria que não era apenas isso. E já são 4h30. Considere o início do seu final de semana. Contra seu melhor julgamento, Marina concordou. 20 minutos depois, eles caminhavam pela Oscar Freire em direção a uma pequena cafeteria com decoração moderna e música jazz ao fundo. Rafael escolheu uma mesa no canto, longe das janelas. Conte-me sobre você, ele disse depois que pediram seus cafés. Além do trabalho, Marina mexeu nervosamente no guardanapo. Não há muito o que contar. Trabalho, estudo, cuido da minha mãe nos finais de semana. Sua mãe mora sozinha? Sim. Meu pai não faz parte da nossa vida há muito tempo. Marina não costumava compartilhar detalhes pessoais,
Mas havia algo na forma como Rafael a ouvia, com atenção genuína, sem julgamentos, que a fazia se abrir. Deve ter sido difícil. Foi o que nos tornou fortes. Marina respondeu simplesmente. Minha mãe sempre disse que as dificuldades ou nos quebram ou nos fortalecem. Escolhemos ser fortes. Rafael estudou seu rosto por alguns segundos. Admiro isso. Eu sempre tive tudo. Talvez tenha perdido algumas lições importantes pelo caminho. Como assim? Nunca precisei lutar por nada. A empresa, a educação, as oportunidades, tudo foi dado de bandeja. Às vezes me pergunto se mereço estar onde estou. Marina ficou surpresa com a vulnerabilidade dele. O senhor estudou administração em Harvard, fez MBA. Trabalhou em empresas no exterior antes de voltar. Isso não é apenas sorte. Você pesquisou sobre mim? Rafael perguntou com um sorriso provocativo. Marina corou levemente. É meu trabalho conhecer o histórico de quem trabalho. Claro, ele disse, mas continuou sorrindo. O café de Marina chegou, latte com canela, exatamente como ela gostava. Rafael observou quando ela adicionou 2 gotas de leite condensado, um hábito que havia desenvolvido na infância, quando o café era uma das poucas indulgências que sua mãe podia oferecer. Posso fazer uma confissão? Rafael perguntou depois de alguns minutos de conversa sobre trabalho. O coração de Marina saltou. Sim, estou nervoso com toda essa responsabilidade. Tenho medo de decepcionar meu pai e os funcionários, de não estar à altura do legado da empresa. Marina o olhou nos olhos, vendo pela primeira vez, não o CEO confiante, mas um homem de 32 anos carregando o peso de expectativas enormes. Senhor Rafael, ela disse suavemente, nos poucos dias que o conheço, vi como trata as pessoas com respeito, como ouve opiniões diferentes, como se preocupa genuinamente com o bem-estar da empresa. Essas são qualidades que não se aprendem em MBA. São qualidades de caráter. Rafael ficou em silêncio por um momento, claramente tocado pelas palavras dela. Obrigado, Marina. Isso significa mais do que você imagina. Quando saíram da cafeteria, já estava escurecendo. São Paulo se transformava com as luzes se acendendo, o trânsito se intensificando, a cidade assumindo seu ritmo noturno. Eles caminharam lentamente de volta ao prédio onde seus carros estavam estacionados. Marina, Rafael disse quando chegaram ao estacionamento. Eu gostei muito da nossa conversa hoje. Eu também, ela admitiu imediatamente se arrependendo da honestidade. Rafael deu um passo em direção a ela e por um momento Marina pensou que ele fosse tocá-la. Mas então ele pareceu se lembrar de onde estavam, de quem eram e se afastou. Até segunda, ele disse simplesmente. Até segunda, Sr. Rafael. Marina entrou em seu Corsa usado e ficou sentada por alguns minutos tentando processar o que havia acontecido. Não era apenas atração física. Havia uma conexão real ali, uma compreensão mútua que ia além da relação profissional. E isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. O final de semana passou devagar demais para o gosto de Marina. Ela tentou se manter ocupada. Levou sua mãe ao médico, fez as compras do mês no supermercado do bairro, estudou para a pós-graduação, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a conversa na cafeteria com Rafael. A vulnerabilidade dele, a forma como a olhava, o quase toque no estacionamento. Filha, você está diferente, comentou Dona Rosa enquanto preparavam o almoço de domingo na pequena cozinha da casa em Cidade Tiradentes, onde Marina havia crescido. Aconteceu algo no trabalho? Marina hesitou enquanto cortava os tomates para a salada. Sua mãe sempre fora perceptiva demais para seu próprio bem. Temos um novo chefe. Está sendo um período de adaptação. Ele é problemático? Não, mama. Na verdade, ele é... Marina parou procurando as palavras certas. Ele é muito diferente do antigo chefe. Mais acessível, mais... humano. Dona Rosa ergueu uma sobrancelha, reconhecendo o tom cuidadoso da filha. Marina Santos, você está gostando desse homem. Mãe! Marina protestou, mas o rubor em suas bochechas a entregou. Filha, você tem 28 anos e nunca trouxe um namorado para casa. Já estava na hora de aparecer alguém interessante. Não é assim tão simples. Ele é meu chefe, mãe. E além disso, Marina fez uma pausa, olhando pela janela para as casas simples do bairro. Somos de mundos muito diferentes. Dona Rosa parou de temperar o frango
e se virou para a filha. Marina, eu não te criei para se sentir inferior a ninguém. Você estudou, trabalha duro, é uma mulher íntegra e inteligente. Não deixe que a diferença social te impeça de viver. Segunda-feira chegou acompanhada de uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Marina chegou ao escritório determinada a manter uma distância profissional adequada de Rafael. Mas seus planos foram por água abaixo quando ele apareceu em sua mesa às 9 da manhã, carregando 2 copos de café e um sorriso que fez seu estômago dar voltas. Bom dia, Marina. Como foi seu final de semana? Tranquilo, obrigada. E o seu? Ela respondeu, aceitando o café, mas evitando o olhar dele. Solitário, ele disse simplesmente, e algo no tom de sua voz fez Marina erguer os olhos. Tenho uma reunião com investidores na quinta-feira. Preciso da sua ajuda para preparar a apresentação. Claro, posso começar hoje mesmo. Na verdade, Rafael olhou ao redor, notando que vários funcionários fingiam estar ocupados, enquanto obviamente prestavam atenção na conversa. Que tal trabalharmos nisso na minha sala? Teremos mais privacidade para discutir os detalhes. Marina concordou, pegando seu bloco de anotações e seguindo-o. A sala dele havia mudado desde a semana anterior. Alguns quadros pessoais nas paredes, uma planta no canto, detalhes que a humanizavam. Gostei das mudanças, ela comentou, apontando para uma foto que mostrava Rafael em uma trilha nas montanhas. Obrigado. Aquela foi tirada em Campos do Jordão no mês passado. Você gosta de trilhas? Marina hesitou. Nunca fiz nenhuma, na verdade. Nunca? Rafael pareceu genuinamente surpreso. Mas São Paulo tem tantas opções próximas. Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, até mesmo o Pico do Jaraguá aqui na cidade. Sempre tive outras prioridades, Marina disse diplomaticamente, não querendo explicar que trilhas eram luxos que sua família jamais havia considerado. Rafael a estudou por um momento, e Marina teve a impressão de que ele estava começando a entender mais sobre sua história do que ela gostaria. A semana passou rapidamente, com Marina e Rafael trabalhando cada vez mais próximos na preparação da apresentação. Ela descobriu que ele era perfeccionista como ela, que fazia piadas secas quando estava nervoso e que tinha o hábito de passar a mão pelo cabelo quando estava concentrado. Na quarta-feira à noite, eles ainda estavam no escritório às 8 horas, revisando os números pela última vez. O andar estava praticamente vazio, apenas o som distante dos seguranças fazendo suas rondas ecoando pelos corredores. Acho que está pronto, Rafael disse, salvando o arquivo no computador. Obrigado por ficar até tarde, Marina. Sei que você tem aulas à noite. Hoje não tenho aula, ela respondeu, organizando os papéis espalhados pela mesa. E foi importante deixar tudo perfeito. Rafael se recostou na cadeira, observando-a arrumar os documentos com sua precisão característica. Marina, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca aceita elogios? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Sempre que digo que seu trabalho é excelente, ou que uma ideia sua é brilhante, você desconversa ou minimiza. Por quê? Marina parou de organizar os papéis, sentindo-se exposta. Não sei. Talvez seja da minha criação. Minha mãe sempre disse para manter os pés no chão. Ou talvez, Rafael disse suavemente, se levantando e contornando a mesa para se aproximar dela, você tenha aprendido a se proteger, não esperando muito da vida. Marina sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. Senhor Rafael, ele corrigiu, agora parado diretamente à sua frente. Aqui somos apenas Rafael e Marina. Não podemos ser apenas Rafael e Marina. Ela sussurrou, mas não se afastou quando ele ergueu a mão para tocar levemente seu rosto. Por que não? Porque você é meu chefe. Porque somos de mundos diferentes. Porque isso pode arruinar minha carreira. As palavras saíram num sussurro desesperado. E se eu disser que não me importo com nada disso? Marina fechou os olhos ao sentir o polegar dele acariciar sua bochecha. Mas eu me importo. Preciso deste emprego, Rafael. Preciso da estabilidade. Não posso me dar ao luxo de complicações românticas. Rafael deixou a mão cair, mas não se afastou. Você acha que isso é apenas uma complicação romântica para mim? Marina abriu os olhos, encontrando os dele fixos em seu rosto, com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Não sei o que pensar. Pense nisso, ele disse, sua voz rouca.
Nos últimos 10 dias você foi a primeira pessoa em que pensei ao acordar e a última antes de dormir. Suas opiniões importam mais para mim do que as de homens com 40 anos de experiência. Quando você sorri, meu dia melhora completamente. Isso é apenas complicação romântica? Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rafael, você não entende? Então me explique. Eu cresci onde cada real importava. Onde perder um emprego significava não ter o que comer. Trabalhei desde os 16 para ajudar em casa. Estudei à noite, batalhatei por cada oportunidade. Sua voz estava trêmula agora. Este trabalho, esta vida que construí, é tudo o que tenho. Não posso apostar tudo em sentimentos. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. E se eu garantir que seu emprego jamais estará em risco, independentemente do que aconteça entre nós? Você não pode garantir isso. Se der errado, se as pessoas falarem, se sua família não aprovar, eu seria a primeira a ser sacrificada. É sempre assim. A dor nos olhos de Rafael era evidente. Você tem uma opinião muito baixa de mim. Não é sobre você, Marina disse rapidamente. É sobre o mundo em que vivemos. É sobre a realidade das coisas. Rafael deu um passo para trás, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Então o que fazemos? Fingimos que não há nada entre nós? Continuamos com esta tensão, estes olhares, estes momentos que nos deixam sem ar? Marina pegou sua bolsa, sabendo que precisava sair dali antes que sua resolução desmoronasse completamente. Fazemos nosso trabalho, Rafael. É para isso que estou aqui. Ela se dirigiu à porta, mas a voz dele a parou. Marina? Ela se virou, vendo a vulnerabilidade estampada em seu rosto. Se eu encontrar uma forma de tornar isso possível, você pelo menos consideraria. Marina fechou os olhos, lutando contra o desejo de correr até ele e esquecer todas as suas preocupações práticas. Boa noite, Rafael. E saiu da sala antes que pudesse mudar de ideia. A apresentação para os investidores na quinta-feira foi um sucesso absoluto. Marina assistiu do fundo da sala de reuniões enquanto Rafael conduzia a apresentação com maestria, usando exatamente os dados e argumentos que eles haviam preparado juntos. Quando os investidores aprovaram o financiamento para a expansão da empresa, ela sentiu um orgulho genuíno pelo trabalho deles. Mas a alegria profissional era ofuscada pela tensão pessoal que pairava entre eles desde a conversa da noite anterior. Rafael a cumprimentou formalmente após a reunião, agradecendo pela excelente preparação dos materiais. Mas seus olhos carregavam uma tristeza que fez o peito de Marina apertar. Parabéns pela apresentação, senhor. Rafael, ela disse, mantendo o tom profissional enquanto outros funcionários os parabenizavam. Obrigado, Marina. Não teria conseguido sem sua ajuda. Eles se olharam por alguns segundos, todo o peso da conversa não resolvida pairando no ar entre eles, até que Carla interrompeu o momento. Marina, você vem conosco comemorar no happy hour depois do trabalho? Perguntou a colega, obviamente animada com o sucesso da empresa. Não posso hoje, tenho aula, Marina respondeu automaticamente, mas notou que Rafael prestou atenção na conversa. Que pena! Rafael, você vem? Rafael hesitou, olhando brevemente para Marina. Talvez apareça mais tarde. O resto do dia passou em uma formalidade dolorosa. Marina executou suas tarefas com a eficiência habitual, mas havia uma rigidez em suas interações com Rafael que não passou despercebida pelos colegas mais observadores. À tarde, quando Marina estava organizando sua mesa para sair, Rafael apareceu com uma pasta na mão. Marina, preciso que você revise estes contratos ainda hoje. São para a reunião de amanhã cedo. Ela olhou para o relógio. 5:30. Sua aula começava às 7, e era uma aula importante sobre legislação trabalhista. Senhor, seria possível deixar para a primeira hora amanhã? Tenho compromissos acadêmicos hoje à noite. Rafael a estudou por um momento. É urgente. Os advogados precisam dos comentários ainda hoje. Marina sentiu uma pontada de irritação. Era a primeira vez desde que ele assumiu que fazia uma exigência claramente desarrazoável. Quanto tempo o senhor estima que levará? 2, talvez 3 horas. Marina fechou os olhos brevemente. Perder a aula significava ficar atrasada na matéria, mas questionar as ordens do chefe publicamente não era uma opção. Claro, senhor Rafael, eu fico. Ele assentiu e voltou para sua sala.
deixando Marina com a impressão desconfortável de que estava sendo punida por sua recusa em se envolver romanticamente com ele. Eram quase 9 da noite, quando Marina finalmente terminou de revisar todos os contratos. O escritório estava silencioso, apenas ela e Rafael ainda trabalhando. Ele havia permanecido em sua sala durante todas essas horas, e Marina se perguntava se realmente havia uma urgência ou se era apenas uma forma de mantê-la ali. Ela bateu na porta da sala dele e entrou sem esperar resposta. Terminei a revisão. Os contratos estão na sua mesa com meus comentários. Rafael ergueu os olhos do computador, parecendo genuinamente surpreso. Já terminou? Sim. Posso ir agora? Algo na frieza do tom dela fez Rafael se levantar. Marina, espere. É tarde, Rafael. Perdi minha aula, estou cansada, e amanhã temos um dia cheio. Você acha que eu inventei essa urgência para te manter aqui? A pergunta direta a pegou desprevenida. Não sei o que pensar. Rafael pegou o telefone e discou um número. Doutor Henrique, sou Rafael Mendes. Os contratos... Sim, Marina terminou a revisão. Como? Ah, entendo. Não tem problema. Até amanhã. Ele desligou e olhou para Marina com uma expressão constrangida. Os advogados disseram que só conseguem olhar os contratos na segunda-feira. A urgência era exagerada da minha parte. Marina sentiu uma mistura de vindica e decepção. Por que fez isso? Rafael passou as mãos pelo rosto, parecendo exausto. Porque sou um idiota. Porque estava frustrado com nossa conversa ontem e agi de forma profissional. Rafael... Não, deixe-me terminar. Ele se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Você estava certa ontem, sobre tudo. Sobre os riscos, sobre a diferença de poder entre nós, sobre como isso poderia afetar sua carreira. Eu estava sendo egoísta. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você não estava sendo egoísta. Estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Eu também estava. Então, por que tudo isso parece tão impossível? Porque não vivemos em um conto de fadas, Marina disse suavemente. Vivemos no mundo real, onde secretárias que se envolvem com chefes são sempre julgadas, onde famílias ricas não aprovam noras pobres, onde homens apaixonados fazem suas secretárias perderem aulas por pura birra. Rafael completou com um sorriso triste. Apesar de tudo, Marina sorriu também. Foi uma birra bem infantil. Foi. Me desculpe, Marina, de verdade. Eles ficaram ali, no meio da sala, olhando um para o outro com toda a atenção e carinho e impossibilidade entre eles. Rafael, Marina disse finalmente, se as coisas fossem diferentes, se nós fôssemos pessoas diferentes, em situações diferentes, seríamos muito felizes juntos, ele completou. Sim, seríamos. Rafael deu um passo em direção a ela, e desta vez, Marina não recuou. Ele ergueu as mãos para tocar seu rosto e ela fechou os olhos, permitindo-se sentir por apenas um momento como seria se pudessem estar juntos. Marina, ele sussurrou, sua testa encostando na dela. Eu sei, ela sussurrou de volta. Eu também. Eles ficaram assim por alguns segundos, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço, sabendo que era tudo o que poderiam ter. Então Marina se afastou suavemente. Preciso ir. Precisa. Até amanhã, Rafael. Até amanhã. Marina chegou em casa quase às 10 da noite, emocionalmente exausta. Sua mãe estava assistindo novela na sala e notou imediatamente o estado da filha. Marina, o que aconteceu? Marina se deixou cair no sofá ao lado da mãe e, pela primeira vez em anos, começou a chorar. Estou apaixonada, mãe, e é a coisa mais complicada que poderia me acontecer. Dona Rosa envolveu a filha nos braços, como fazia quando Marina era pequena e voltava da escola com os joelhos ralados. Conta para a mamãe. E Marina contou tudo, sobre Rafael, sobre os sentimentos, sobre as impossibilidades, sobre como seu coração e sua mente estavam em guerra constante. Filha, Dona Rosa disse quando Marina terminou, você já considerou que talvez esteja criando problemas onde eles não existem? Como assim? Você sempre foi muito cautelosa, muito preocupada em se proteger. E foi isso que te trouxe até aqui. Mas às vezes a vida pede coragem, não só cautela. Mãe, você não entende. Se der errado, você sobrevive.
Como sempre, sobreviveu. Dona Rosa segurou o rosto da filha entre as mãos. Mas e se der certo, Marina? E se for a chance da sua vida de ser realmente feliz? O final de semana que se seguiu foi o mais longo da vida de Marina. As palavras de sua mãe ecoavam constantemente em sua mente, misturando-se com as lembranças do momento íntimo que havia compartilhado com Rafael na sala dele. Ela tentou se distrair estudando, organizando a casa, visitando uma tia em Santo André, mas nada conseguia silenciar o turbilhão de sentimentos que a consumia. Segunda-feira chegou acompanhada de uma surpresa. Quando Marina entrou no escritório, encontrou um buquê de flores do campo em sua mesa. Nada extravagante, mas delicado e apropriado para o ambiente corporativo. O cartão anexo tinha apenas uma frase: "Desculpe pela sexta-feira. R." "Alguém tem um admirador secreto", comentou Carla, passando pela mesa de Marina com uma xícara de café. "Deve ser engano", Marina respondeu rapidamente, escondendo o cartão, mas não conseguiu conter o sorriso que se formou em seus lábios. Rafael chegou uma hora depois, cumprimentando-a com um aceno formal, mas seus olhos procuraram os dela com uma pergunta silenciosa. Marina acenou discretamente em direção às flores, um pequeno sorriso de agradecimento que fez os ombros dele relaxarem visivelmente. O dia transcorreu de forma estranhamente normal. Eles trabalharam juntos na preparação de relatórios, discutiram estratégias para a expansão nordestina. E Marina apresentou algumas ideias sobre modernização dos processos que impressionaram Rafael. Era como se houvessem encontrado um equilíbrio delicado, profissionais durante o dia, mas com uma corrente subterrânea de intimidade que tornava cada interação carregada de significado. Por volta das 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Rafael apareceu na mesa de Marina. "Posso falar com você, em particular?" Marina assentiu, seguindo-o até a sala dele. Rafael fechou a porta e se encostou nela por um momento, antes de se virar para ela. "Marina, preciso te contar uma coisa." O tom sério dele fez o estômago dela dar um nó. "O que é?" "Meu pai vai voltar amanhã de viagem, e ele quer conhecer melhor a equipe que estará trabalhando diretamente comigo na expansão." "Isso é bom?" Rafael suspirou, passando as mãos pelo cabelo. "Ele vai sugerir que eu contrate uma nova secretária executiva. Alguém com um perfil mais tradicional para esse tipo de posição." Marina sentiu o sangue gelar nas veias. "Tradicional como?" "Alguém de uma família conhecida, com os contatos certos, que possa representar a empresa em eventos sociais." Rafael parecia genuinamente angustiado. "É uma mentalidade antiga, mas ele ainda tem muita influência na empresa." "Entendo." Marina se esforçou para manter a voz firme. "E você vai aceitar a sugestão?" Rafael a olhou como se ela houvesse dito algo absurdo. "Claro que não. Você é a melhor profissional com quem já trabalhei. Mas queria te avisar para que não ficasse surpresa se ele trouxer o assunto à tona." "Rafael", Marina disse cuidadosamente, "talvez ele tenha razão." "Como assim?" "Talvez eu realmente não seja adequada para essa posição, especialmente se haverá eventos sociais, networking com executivos de alto escalão." Marina gesticulou vagamente. "Você sabe que não tenho esse tipo de background." Rafael cruzou a distância entre eles em 3 passos rápidos. "Marina, pare com isso. Você tem mais classe e inteligência do que qualquer dessas mulheres que meu pai aprovaria. E mais importante, você entende o negócio, contribui com ideias valiosas e faz eu querer ser um líder melhor." "Mas..." "Sem mas." Rafael pegou as mãos dela entre as suas. "Eu vou lutar por você, Marina. Profissionalmente e, se você me permitir, pessoalmente também." Marina olhou para as mãos deles entrelaçadas, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. "Rafael, e se seu pai cortar seu acesso aos recursos da empresa? E se ele retirar o apoio? Então eu construirei algo novo, sozinho se for necessário." A determinação na voz dele era evidente, mas Marina conhecia a realidade dos negócios melhor do que isso. "Você sacrificaria tudo o que construiu por uma secretária?" "Eu lutaria por uma mulher extraordinária que, por acaso, também é a melhor profissional que conheço." Rafael soltou as mãos dela e segurou seu rosto suavemente. "A pergunta é, você lutaria por nós?" A resposta de Marina foi interrompida por uma batida firme na porta.
Rafael rapidamente se afastou dela, alisando o terno, enquanto Marina arrumava o cabelo nervosamente. Entre, Rafael disse, tentando soar normal. A porta se abriu para revelar Roberto Mendes em pessoa, um homem alto e imponente nos seus 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno que custava mais do que o salário anual de Marina. Seus olhos percorreram a sala rapidamente, notando a proximidade entre seu filho e a secretária. Pai, não esperava você até amanhã, Rafael disse, se aproximando para cumprimentar o homem. Decidi voltar mais cedo. Marina. Roberto se virou para ela, com um sorriso cortês, mas calculista. Prazer em revê-la. Ouvi dizer que você tem ajudado muito meu filho com a transição. Senhor Roberto, Marina fez uma leve reverência respeitosa. É um prazer trabalhar com a equipe da Mendes Tech. Imagino que sim. Roberto estudou-a por alguns segundos antes de se dirigir ao filho. Rafael, preciso falar com você sobre alguns assuntos importantes. Marina, você poderia nos dar licença? Claro. Marina se dirigiu à porta, mas parou quando ouviu a voz de Rafael. Na verdade, pai, gostaria que Marina participasse da conversa. Ela tem insights valiosos sobre a operação da empresa. Roberto ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. Isso é incomum. Tempos modernos exigem abordagens modernas, Rafael respondeu firme. Marina sentiu-se dividida entre a gratidão por Rafael defendê-la e o nervosismo do que poderia acontecer. Roberto gesticulou para as cadeiras em frente à mesa. Muito bem, sentem-se. Roberto escolheu se sentar atrás da mesa, uma clara demonstração de poder, enquanto Rafael e Marina ocuparam as cadeiras de visitantes. O simbolismo não passou despercebido por nenhum dos três. Rafael soube pelos diretores que a apresentação para os investidores foi excelente. Parabéns. Obrigado. Marina foi fundamental na preparação. Roberto acenou educadamente para ela antes de continuar. Agora, sobre a expansão, estive pensando na estrutura da equipe que você precisará. Para uma operação desse porte, especialmente com a visibilidade que teremos, sugiro que contratemos uma assistente executiva sênior para trabalhar ao seu lado. Marina sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão neutra. Pai, Marina já é minha assistente executiva e faz um trabalho excepcional. Sem dúvida. Mas estou falando de alguém com experiência em negociações internacionais, relacionamento com investidores de alto perfil. Roberto fez uma pausa significativa. Alguém que possa nos representar em eventos corporativos de alto nível. Como Fernanda Albuquerque? Rafael perguntou, com um tom ligeiramente sarcástico. Roberto sorriu. Exatamente. Fernanda tem mestrado em Harvard, fala 4 idiomas e sua família tem conexões importantes no mercado financeiro. Marina observou a troca entre pai e filho, percebendo que esta conversa havia sido antecipada por ambos. Pai, Rafael se inclinou para a frente. Com todo respeito, não vou substituir Marina por alguém baseado apenas em pedigree social. Não é sobre substituir, filho. É sobre expandir a equipe estrategicamente. É sobre manter Marina na posição dela ou não. Roberto suspirou, olhando diretamente para Marina pela primeira vez desde que se sentara. Marina, você é uma funcionária competente, mas devo perguntar, você se sente confortável representando a Mendes Tech em jantares com CEOs multinacionais? Em coquetéis com embaixadores? Em negociações onde um erro pode custar milhões? A pergunta foi feita com elegância, mas Marina sentiu o peso da insinuação. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre coragem versus cautela. Senhor Roberto, ela disse com voz firme, posso não ter nascido em berço de ouro, mas sei ouvir, aprender e me adaptar. Nos últimos 3 anos, nunca cometi um erro que custasse à empresa mais do que alguns reais em material de escritório. E se o senhor me der a oportunidade, prometo que não começarei agora. Roberto a estudou com interesse renovado. Interessante. E me diga, Marina, onde você se vê daqui a 5 anos? A pergunta pegou Marina de surpresa, mas ela não hesitou. Espero estar contribuindo para o crescimento da Mendes Tech, talvez liderando uma equipe própria e terminando meu MBA. MBA? Onde? USP. É o que posso pagar atualmente. Roberto acenou lentamente. E se a empresa oferecesse uma bolsa para Harvard, em troca de um compromisso de longo prazo? Marina piscou, atordoada. Rafael também parecia surpreso pela oferta.
Eu ficaria honrada com a oportunidade, senhor. Roberto se recostou na cadeira, um pequeno sorriso nos lábios. Rafael, parece que você escolheu bem sua equipe. Marina ficará na posição, mas espero vê-la se preparando para desafios maiores. Quando Roberto finalmente saiu, deixando-os sozinhos, Marina se deixou cair pesadamente na cadeira. O que acabou de acontecer? Ela perguntou, ainda processando. Rafael sorriu, um misto de alívio e admiração no rosto. Acho que meu pai acabou de te dar sua aprovação. E você acabou de provar para todos nós por que merece estar aqui. Marina olhou para ele, sentindo algo mudando fundamentalmente dentro dela. Rafael, sim? Você perguntou se eu lutaria por nós. Sim. Marina se levantou, caminhou até ele, e pela primeira vez foi ela quem iniciou o contato, colocando as mãos no rosto dele. Minha resposta é sim. E então finalmente eles se beijaram. Um beijo que carregava toda a atenção, toda a paixão contida, todo o futuro incerto mas promissor que os aguardava.